Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre algumas demonstrações contábeis e focar no balanço patrimonial. Então, nós entramos agora na disciplina numa parte mais contábil. Até o momento a gente estava discutindo termos da administração financeira. Então até agora a gente viu mais focado na parte de finanças e a partir da aula de hoje nós vamos começar com a parte mais contábil, focando ali na estrutura do balanço patrimonial nessa primeira aula e depois vamos falar sobre a demonstração de resultado, que são as duas principais demonstrações contábeis que nós temos dentro das empresas. Então, vamos lá. Balanço patrimonial. Então, as demonstrações contábeis brasileiras são regidas principalmente pela Lei 6.404, de 76, com importantes atualizações trazidas pela Lei 11.638 e 11.941, que são mudanças que vieram para adaptar, para fazer uma integração internacional da contabilidade, fazer uma padronização, uma adequação aos padrões internacionais da contabilidade. Então, essas legislações, essas alterações vieram com esses objetivos e trouxeram várias alterações ali nas estruturas das demonstrações contábeis. Então, alguns grupos, algumas contas que existiam antes deixaram de ser utilizados. Essas mudanças visaram inserir a contabilidade brasileira no contexto mundial, tornando os balanços das empresas mais transparentes e adequados aos padrões internacionais da contabilidade. As demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras constituem um conjunto de informações apuradas e divulgadas pelas empresas, revelando os resultados de seu desempenho em um exercício social. Então, o objetivo das demonstrações contábeis é divulgar a usuários internos e externos a situação financeira da empresa. Então, elas visam dar transparência aos interessados nessas empresas de como que está a situação, se a empresa está com a situação financeira confortável, se ela tem a capacidade de honrar com seus pagamentos. Isso vai ser interessante para investidores, para bancos, para credores em geral, que têm interesse em avaliar essas empresas para concessão de crédito, para realização de investimentos, para fornecimento de materiais a prazo, entre outras decisões de negócios entre as empresas e partes interessadas. Através das demonstrações contábeis, é possível obter conclusões sobre a efetiva situação financeira e patrimonial da empresa. Então, esse é o objetivo das demonstrações contábeis. E quais que são essas demonstrações? A gente tem algumas principais e também que são obrigatórias pela legislação e tem demonstrações também auxiliares, as demonstrações não obrigatórias. Mas aqui a gente tem algumas das principais das demonstrações obrigatórias. Então, o balanço patrimonial, ele revela a posição em determinada data dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa, mostrando a sua situação patrimonial. Então, o ativo vai ser aqueles bens e direitos que a empresa tem, então é o que a empresa tem sobre o seu controle que ela utiliza para fazer os seus objetivos. Os passivos são as origens, o passivo e patrimônio líquido são a origem desses recursos. Se eles vieram de capital de terceiros, por meio de empréstimos, por meio de crédito com fornecedores, ou por meio de investimento dos sócios.
Então, se for de capital de terceiros, é um passivo, se for capital dos próprios sócios, é um patrimônio líquido. E a gente vai aprofundar isso ao longo da aula, mas resumindo, é isso que o balanço patrimonial vai demonstrar. A aplicação dos recursos, como que os recursos que a empresa tem sob o seu controle estão organizados, estão estruturados, estão aplicados, e a fonte desses recursos. E há um equilíbrio entre isso. Então, o ativo é igual ao passivo mais o PL. Por isso que é um balanço, por isso que é um equilíbrio. A outra demonstração importante é a demonstração de um resultado, que vai evidenciar o desempenho dessa empresa, o desempenho financeiro e econômico dessa empresa. A demonstração de um resultado é o que vai demonstrar se a empresa tem lucro ou prejuízo em determinado período. Então, a demonstração de resultado do exercício expõe as receitas e as despesas incorridas pela empresa em determinado ano, apresentando o resultado operacional, ou seja, o lucro ou prejuízo que ela obteve em determinado período. Já a demonstração de mutação do patrimônio líquido apresenta o grupo patrimônio líquido e as variações verificadas em determinado exercício social. Então, a demonstração de mutações do patrimônio líquido é uma demonstração que foca nesse grupo, né, o grupo de contas que está relacionado ao capital próprio da empresa, ao capital dos sócios de uma determinada empresa. A demonstração de lucros e prejuízos acumulados mostra a posição da conta lucros ou prejuízos acumulados em determinado ano fiscal. Outras demonstrações que as empresas são obrigadas, as empresas de capital aberto principalmente, são obrigadas a divulgar, são as demonstrações de fluxo de caixa e a demonstração de valor adicionado. A demonstração de fluxo de caixa revela as movimentações financeiras de caixa ocorridas no exercício, permitindo analisar a capacidade da empresa gerar e utilizar recursos financeiros. Essa demonstração é fundamental para avaliar a liquidez e a solvência das empresas, bem como sua capacidade de investimento e pagamento de dividendos. Já a demonstração do valor adicionado, ela apresenta o valor da riqueza gerada pela empresa no período e a sua distribuição entre diversos stakeholders. Stakeholders, a gente pode traduzir aqui para o português como partes interessadas. São pessoas que estão relacionadas à empresa, pessoas, empresas, governos, que de alguma forma têm algum interesse na empresa. Direta ou indiretamente. Então, a demonstração de valor adicionado permite visualizar como a riqueza produzida é distribuída entre funcionários, governos, acionistas e financiadores, e quanto fica retido na empresa. Então, essa é a função da demonstração do valor adicionado. Tá. Agora que a gente apresentou as principais demonstrações, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a de fluxo de caixa e do valor adicionado, a gente vai aprofundar mais no balanço patrimonial. Então, entre essas demonstrações que eu citei aqui, a nossa disciplina aqui tem o foco nas duas primeiras, o balanço patrimonial e demonstração de resultado. Então, o balanço patrimonial, como eu já comentei, ele apresenta um equilíbrio entre as contas de ativo e passivo e patrimônio líquido. Então, a equação fundamental ali do balanço patrimonial é ativo igual a passivo mais o patrimônio líquido. Então, há um equilíbrio, há uma igualdade entre tudo aquilo que está aplicado na empresa
e todas as fontes de financiamento da empresa. Então, por conta das partidas dobradas, por conta da forma de registro da contabilidade, sempre haverá um equilíbrio entre o ativo e o passivo mais PL. Então, como que o balanço patrimonial é organizado? Quais que são os grandes grupos? Os grandes grupos são ativos, passivo e patrimônio líquido. Esses são os principais grupos que são apresentados no patrimônio líquido. E também há uma subdivisão desses grupos em circulante e não circulante, que tem a ver com a classificação temporal. Ativos e passivos circulantes são aqueles ativos e passivos de curto prazo, ou seja, os ativos circulantes são aqueles bens que têm o potencial de se tornar dinheiro no curto prazo, né, dentro de um período de 12 meses. E os ativos não circulantes são aqueles que vão se realizar, que vão se tornar caixa, digamos assim, que vão se tornar recursos líquidos para a empresa dentro de um período maior do que 12 meses. Da data da demonstração contábil, da data do balanço patrimonial. E o mesmo vale para o passivo, só que o passivo são obrigações que a empresa tem a cumprir, contas que a empresa tem a pagar, digamos, dizendo assim de forma mais simplificada. Então, o passivo circulante é aquele passivo que a empresa vai ter que pagar, são as dívidas, são as obrigações que a empresa terá que pagar em um período menor do que 12 meses. E os passivos não circulantes são aqueles dívidas que a empresa vai ter que pagar com um período que tem um vencimento acima de 12 meses. Então, no Brasil, o balanço patrimonial é dividido em 3 grandes tópicos: ativo, passivo e patrimônio líquido. A legislação atual estabelece a classificação de ativo e passivo em circulante e não circulante, sendo que ativo não circulante é formado por ativos realizáveis no longo prazo, investimentos, imobilizados e intangíveis. Então, se a gente for olhar a estrutura mais comum de balanço patrimonial, nós vamos ter a seguinte estrutura e contas. Então, do lado do ativo, o ativo sempre do lado esquerdo vai ser classificado em ativo, circulante e ativo não circulante. Dentro do ativo circulante, vão ter as seguintes grupos de contas, ou as seguintes contas. A conta de disponível ou caixa equivalentes de caixa, que são recursos financeiros que estão à disposição da empresa de forma imediata, ou seja, é o próprio dinheiro em caixa que a empresa tem, ou contas, o recurso que a empresa tem em contas bancárias, de contas correntes, ou contas em aplicações de liquidez muito curta, liquidez imediata, que a gente entende como aplicações que podem ser resgatadas em um prazo menor do que 90 dias. Então, disponíveis são esses recursos que estão à disposição da empresa de forma rápida. As contas a receber são principalmente os recebimentos que a empresa tem direito a receber dos seus clientes. Então, se a empresa vende vende mercadorias e dá crédito aos seus clientes, ou seja, vende a prazo, então ela vende lá uma camiseta e dá 30 dias para o cliente pagar. Esse recurso, esse direito que ela tem a receber, vai ser registrado na conta de contas a receber. Outro grupo do ativo circulante é o grupo de estoques, que vão estar ali registrados as mercadorias, os bens que a empresa tem disponível ali para vender
E também tem a conta de investimentos temporários, que são investimentos menor de curto prazo, investimentos que a empresa pretende vender dentro de um período menor do que 12 meses. A conta do ativo não circulante é classificada em realizável a longo prazo, que são basicamente os créditos, os investimentos ou estoques que a empresa tem para receber em mais de 12 meses. Então, se ela concede um prazo para o cliente pagar maior do que 12 meses, esse crédito, essas contas a receber vão ser registradas no realizável a longo prazo. Os investimentos são investimentos em outras ações, ou ações de outras empresas, ou títulos públicos, ou outras formas de investimento que a empresa pretende manter por um período maior, por um prazo mais longo. O imobilizado são os bens imóveis que a empresa tem. Mobilizado não só bens imóveis, mas também bens que a empresa tem à disposição ali da empresa para realizar os seus objetivos. Por exemplo, máquinas e equipamentos, prédios, veículos, então são todos imobilizados. E também, ainda dentro do ativo não circulante, temos o intangível, que são marcas, patentes, são bens que a empresa tem, digamos assim, direitos que não são tangíveis, que não são visíveis, mas que de uma forma ou outra geram um benefício econômico para a empresa, a sua marca, a sua reputação, mas marcas, patentes, direitos de uso, concessões podem ser registrados no intangível. Mas há uma série de regras a serem cumpridas para que seja reconhecido algo como um intangível. Não basta eu ter uma marca conhecida, uma marca registrada, que eu posso atribuir um valor para aquela marca e registrá-la no intangível. Ela tem que cumprir algumas regras. Bom, esse é o lado do ativo, são as aplicações, é onde os recursos da empresa estão aplicados. O lado do passivo e patrimônio líquido são as origens desses recursos, é da onde veio esses recursos. Então, o passivo são as obrigações que a empresa tem, ou pode ser também chamado de passível exigível. Então, é algo que a empresa vai ter que pagar para alguém no futuro. Então, se eu pego um empréstimo, por exemplo, se eu compro uma máquina a prazo, se eu financio um veículo, isso vai registrar um ativo na minha empresa, eu vou ter esse bem, esse direito que eu vou poder utilizar para minhas operações, mas em contrapartida eu vou ter essa dívida, eu vou ter essa obrigação. Então, por isso que o passivo representa as origens do recurso que são aplicados no ativo. E também o patrimônio líquido também são as origens, só que são de origens dos próprios sócios da empresa. Então, ativo são as aplicações, passivo e PL são as origens desses recursos, origens dessas aplicações. O passivo circulante pode ser classificado em contas a pagar, por exemplo, salários a pagar, conta de energia elétrica a pagar, as mais diversas obrigações que a empresa tem a pagar. A conta de fornecedores, então se eu compro as mercadorias que eu vou revender e o meu fornecedor oferece um crédito, oferece uma venda a prazo para mim, eu vou registrar
essa obrigação que eu tenho de pagar a ele no futuro na conta de fornecedores. Também posso ter impostos a recolher, empréstimos bancários, entre outros grupos aqui dentro do passivo circulante. Lembrando que passivo circulante são as contas que eu tenho que pagar em menos de 12 meses. O passivo circulante vai ser representado por essas obrigações que vão ter que ser liquidadas no longo prazo, ou seja, são obrigações que eu vou ter que pagar só daqui a mais de 12 meses da data do balanço. Então, são representados principalmente por empréstimos e financiamentos, entre outros. E o patrimônio líquido vai ser o capital dos sócios. É o investimento que o sócio fez na abertura da empresa e investimentos posteriores que ele possa ter realizado. Então, dentro do patrimônio líquido vai estar registrado o capital desses sócios, o investimento realizado por esses sócios e a aplicação que foi realizada por eles para a abertura, para a negociação dos negócios. O patrimônio líquido também é representado por reservas ou outras contas. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro da estrutura de cada uma dessas contas. A gente viu a estrutura geral, eu fiz um apanhado ali das principais contas, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, iniciando ali pelo ativo. O ativo, ele é representado por contas de ativo circulante e ativos não circulante. Então, o ativo circulante é representado por disponibilidades, clientes, estoques e outros. São contas, são bens ou direitos que a empresa tem a receber em menos de 12 meses. Então, é o recurso que a empresa tem já disponível, ou são créditos, são direitos que ela vai receber em menos de 12 meses. Tem a expectativa de que vai se tornar dinheiro, vai se tornar líquido, um recurso líquido para ela em menos de 12 meses. Então, são o próprio recurso líquido, o dinheiro em espécie, o dinheiro que está lá no banco, os clientes, os estoques, entre outros. O realizável a longo prazo são esses mesmos recursos, são esses mesmos conceitos, só que só vão ser recebidos acima de 12 meses. Então, são créditos de clientes que só vão pagar com mais de 12 meses, por exemplo. E ainda dentro do ativo, temos os investimentos imobilizados e intangíveis, que investimentos são participações em outras empresas, por exemplo. Os bens, o imobilizado são bens tangíveis e os intangíveis são ativos sem existência física, são as marcas, patentes. Então, o ativo circulante é representado pelas disponibilidades, clientes, estoques e outros, e o ativo não circulante é representado pelo realizável a longo prazo, mais os investimentos imobilizados e o intangível. Então, o ativo no balanço patrimonial é estruturado em circulante e não circulante. O ativo circulante compreende as disponibilizados, direitos realizados no curso do exercício social subsequente, as aplicações de recurso em despesas do exercício seguinte. Já o não circulante engloba o realizável a longo prazo, investimentos imobilizados e intangível. Então, uma coisa que eu acabei não comentando antes é que o balanço patrimonial normalmente representa a situação patrimonial da empresa em 31 de dezembro de determinado ano. Então, o balanço patrimonial normal das empresas é que seja divulgado, seja elaborado um balanço patrimonial a cada ano,
ao final de cada ano. Então, quando o slide fala ali, são direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, é justamente o que eu falei dos 12 meses. Então, em 31/12 de 2024, eu elaborei um balanço patrimonial, aqueles direitos que eu vou ter a receber em 2025, aquelas contas que eu vou ter a receber em 2025, vão estar registradas no ativo circulante. As que eu vou receber em 2026 e em diante vão estar registrados no realizável a longo prazo. Então, essa a classificação de ativos em ativo circulante e não circulante. Agora a estrutura do passivo e do patrimônio líquido. O passivo circulante, ele é composto pela conta de fornecedores, empréstimos, impostos a recolher e outras dívidas com vencimento no exercício seguinte. Então, da mesma forma, se eu divulgo um balanço patrimonial em 31/12, as contas que eu sei que eu tenho que pagar em 31/12 no ano seguinte, em 2025, por exemplo, vão estar registrados dentro do ativo circulante. Já aquelas dívidas que só vão vencer a partir de 31/12 de 2025, nesse exemplo, vão estar registrados no passivo não circulante. Então, o passivo não circulante são financiamentos e outras obrigações com vencimento após o término do exercício seguinte. O exercício seguinte é o ano seguinte. E o patrimônio líquido é representado pelo capital social, que é o investimento inicial e investimentos subsequentes que os sócios da empresa realizam, as reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesourarias e prejuízos acumulados. Essas são algumas contas representativas do patrimônio líquido. Então, agora, detalhando um pouquinho mais ainda o ativo circulante. Então, ativos circulantes são representados por disponibilidades, que são os saldos bancários livres e as aplicações para resgate imediato. Então, é o recurso em espécie que a empresa tem lá no seu caixa, ou as aplicações e depósitos bancários em conta corrente, ou ainda aplicações de resgate imediatos, que a empresa consegue resgatar a qualquer momento ou em um período menor do que 90 dias. Então, essa é a primeira conta ali do balanço patrimonial, porque o balanço patrimonial ele é organizado em ordem decrescente de liquidez. Então, quanto mais para cima, digamos assim, as primeiras contas que são apresentadas no balanço patrimonial ali dentro do ativo circulante, são as contas que vão se tornar recurso em um período mais curto. Então, aquilo que vai se tornar dinheiro para a empresa no período mais curto é o próprio dinheiro, ele já está imediatamente em dinheiro. Então, a conta bancária também, ela já é dinheiro, já tem liquidez, eu já consigo trocar aquilo ali facilmente por outros recursos, eu consigo pagar as minhas contas com aquele de recurso, qualquer pessoa vai aceitar. Então, tem um grau de liquidez muito alto. O próximo conta é a conta de créditos, que tem um grau de liquidez, tem uma capacidade de se tornar dinheiro um pouco menor do que o dinheiro. Então, as contas a receber são normalmente o segundo grupo dentro do ativo circulante. Então, são as contas a receber de clientes, os créditos.
Então, créditos são os valores a receber de clientes ou outros créditos das operações. Na sequência, vem os estoques, que são as mercadorias para venda ou matérias-primas em transformação. Então, é o estoque de matéria-prima ou estoque de mercadorias que estão disponíveis para a venda, né, aos clientes. E por isso que ele vem depois dos créditos dentro do estoque, porque ele tem uma liquidez ainda menor do que os créditos. E as despesas antecipadas são recursos aplicados a itens a serem usufruídos no exercício seguinte. Então, são contas que eu paguei no exercício atual, mas que os benefícios desse pagamento só vão ser recebidos no exercício seguinte. Um exemplo disso são seguros. Então, o seguro eu pago ele antecipadamente, eu posso pagar um prêmio ali no início do contrato, mas eu vou ter esse benefício de seguro, de ser segurado, de ter essa proteção durante o exercício seguinte, durante os períodos seguintes. Então, essa é uma despesa que eu paguei antecipadamente e é um direito que eu vou ter a receber desse fornecedor desse serviço. Agora falando do ativo não circulante. O ativo não circulante é classificado em realizável a longo prazo ou contas similares à do ativo circulante, com vencimento após o exercício seguinte. Então, o realizável a longo prazo, ele agrupa as contas que têm o mesmo, o são similares, têm a mesma função das contas do ativo circulante, só que o vencimento delas após o fim do exercício seguinte. Então, são contas a receber que a empresa só vai receber depois de 12 meses. Os investimentos são participações societárias e outros bens não destinados à negociação. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno que eu não estou utilizando para minha operação, é um terreno que eu só estou esperando a valorização, esse é um terreno destinado a investimento. Então, ele estaria registrado na conta de investimentos ao invés da conta de imobilizado. E da mesma forma, participações em outras empresas são classificadas aí dentro de investimento, desde que essas ações não estejam disponíveis para venda, que eu não pretenda vender essas ações em um período menor do que 12 meses. O imobilizado são os bens de longa duração utilizados nos negócios da empresa. Então, são bens que a empresa tem à disposição para a utilização nos seus negócios. São veículos, prédios, máquinas, equipamentos, computadores, impressoras, enfim, diversos equipamentos, diversos bens de longa duração que estão à disposição ali da empresa para realizar as suas atividades. E o intangível são bens sem estrutura física que geram direitos e benefícios. Quais que são as características específicas ali do imobilizado? Detalhando um pouquinho mais o imobilizado. O imobilizado são bens que não fazem parte do estoque comercializável da empresa. Então bens são bens tangíveis, bens que eu consigo segurar, que não fazem parte do estoque da empresa, que não estão destinados à venda e sim são utilizados na atividade operacional. Então, são empregados diretamente nas operações do negócio. E tem uma característica de terem longa duração. Eles permanecem na empresa por um período extenso, superior a um exercício. Já os bens intangíveis, os ativos intangíveis,
são bens sem estrutura física que geram valor através de direitos e benefícios. Os exemplos de bens intangíveis, de ativos intangíveis, são marcas, patentes, direitos de exploração e direitos autorais. Agora partindo para o passivo. O passivo e patrimônio líquido, falando sobre a estrutura e classificação. O passivo exigível representa as obrigações que uma empresa possui perante terceiros. Então, as obrigações são as contas que a empresa tem a pagar para terceiros, não são os sócios. Dividido em passivo circulante e passivo não circulante. O patrimônio líquido, por sua vez, representa os recursos próprios, calculados pela diferença entre o ativo total e o passivo exigível. Essa apresentação detalha a estrutura, a classificação e as características desses componentes fundamentais do balanço patrimonial, essenciais para a compreensão da saúde financeira da organização. Então, passivo circulante versus passivo não circulante. Passivo circulante é composto por obrigações que vencem no exercício seguinte ao encerramento do balanço. Então, se eu apresento um balanço em 31/12 de 2024, as contas que estão registradas ali no passivo circulante são as contas que eu vou ter que pagar durante o ano de 2025, que em 2024 eu já sei que eu vou ter que pagar em 2025. O passivo circulante inclui dívidas de curto prazo, obrigações fiscais e trabalhistas imediatas, a parcelas de empréstimos de longo prazo que se tornam exigíveis no próximo exercício, entre outras contas a pagar. Já o passivo circulante engloba as obrigações com vencimento após o término do exercício social seguinte. Compreende o financiamento de longo prazo, provisões para contingências futuras e outras obrigações de prazo estendido. Qual que é a composição desse passivo exigível, que é tanto o passivo circulante quanto o não circulante? Ele é composto por dívidas, empréstimos e financiamentos e outras obrigações financeiras contraídas pela empresa junto às instituições financeiras ou terceiros. É constituído também por obrigações, que são compromissos assumidos com fornecedores, funcionários, governos e outros credores no curso normal das operações. O passivo também pode ser constituído por provisões de risco. Então, se eu imagino que eu posso ter uma dívida a ser paga, por exemplo, eu estou recebendo um processo ambiental, tenho uma dívida, eu tenho um processo correndo e isso pode gerar uma multa para mim. Eu posso fazer uma provisão desse risco e registrá-lo no ativo. Então, provisões para garantias e outras situações que representem saídas prováveis de recursos no futuro. E contingências, que são fatores geradores já ocorridos, como autuações fiscais, trabalhistas, ações judiciais e outros litígios em discussão. Então, são situações onde eu não tenho a certeza se eu vou ter que pagar aquele valor, mas tenho uma probabilidade, então eu já posso registrar, dependendo do nível da chance e do valor que essa dívida pode representar, eu já posso contingenciar, já posso registrar essa possível obrigação que eu tenho a pagar. Agora falando sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é representado pela diferença entre o ativo total e o passivo exigível. Então, a fórmula básica do patrimônio líquido é ativo menos passivo igual patrimônio líquido. Essa conta, esse valor do patrimônio líquido, ele vai representar os recursos próprios que a empresa tem, os recursos dos próprios sócios, que os sócios aplicaram dentro da empresa. Então, ele mede o total de recursos próprios da empresa.
Isso vai ser relevante para, por exemplo, avaliar a capacidade de pagamento da empresa. Então, se eu tenho uma grande quantidade de recursos próprios, eu provavelmente tenho uma situação financeira ali segura para mim pagar as minhas obrigações. Agora, se eu tiver uma proporção de patrimônio próprio em relação ao patrimônio de terceiros muito baixa, eu já começo a entrar em uma situação de risco na minha capacidade de pagamento. Então essas informações essa classificação, ela é muito importante para os investidores, para credores e outras partes interessadas. Então, o patrimônio líquido, ele é composto por 5 subgrupos principais, que é o capital social, as reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros e prejuízos acumulados. A gente pode entender também o patrimônio líquido como a obrigação que a empresa tem perante os seus acionistas. Então, pode ser entendido como uma obrigação que a empresa tem perante os seus acionistas, os proprietários. Então, no caso de uma liquidação da empresa, eu vou fechar a empresa, o patrimônio líquido é o que vai ser pago da empresa aos proprietários. Então, a empresa tem que pagar todas as contas do passivo primeiro e o que sobrar depois de deduzidos todas as obrigações, todos os passivos, é o que vai ficar para os sócios. Então, qual que é a definição do capital social, a primeira conta ali do patrimônio líquido? O capital social reflete o investimento realizado pelo acionista na empresa, a parte do lucro dos exercícios passáveis que não foi distribuído e foi incorporado ao capital. Então, o capital social ele é esse investimento inicial e investimentos subsequentes que os acionistas realizam na empresa. Capital subscrito é a parte do capital que foi efetivamente integralizada, paga pelo acionista. E o capital a integralizar representa a parcela da subscrição ainda não integralizada, a pagar pelo acionista. Então, quando uma pessoa constitui uma empresa, ela pode se comprometer a pagar, se comprometer a investir determinada quantia na empresa. Ou ela pode aplicar todo o valor de uma única vez. Então, se ela fizer, se ela constituir uma empresa, colocar parte do recurso que ela se comprometeu a investir na empresa e parte ela vai pagar depois, essa parte que ela vai pagar depois vai ficar registrado no capital a integralizar. As reservas de capital são as reservas de origem de recebidos da empresa, dos sócios ou terceiros lançados diretamente no patrimônio líquido. Os exemplos são ágios na emissão de ações, doações, subvenções para investimentos e incentivos fiscais. Então, a reserva de capital não é uma conta muito comum nas empresas. Já as reservas de lucro, elas são classificadas em reserva legal, que são as parcelas que a legislação impede que sejam distribuídas. Então, a legislação estabelece que parte do lucro da empresa ela tem que ser retido na empresa para que a empresa continue ali com a capacidade de investimento, com a capacidade de crescimento. A outra reserva pode ser uma reserva estatutária, então o estatuto da empresa pode estabelecer que um percentual do lucro seja reinvestido na empresa na forma de reservas estatutárias. As reservas para contingência são os lucros retidos para possíveis perdas futuras. As reservas de lucros a realizar são lucros que ainda não se transformaram, que ainda não
foram transformados em dinheiro. Então, como o lucro ele é medido tanto pelas contas já recebidas quanto pelas contas a receber, então a receita ela segue o princípio da competência. Então eu reconheço a minha receita independentemente de eu ter recebido ou não esse recurso. Isso a gente vai ver melhor na aula sobre a demonstração de resultado. Então, a parte do lucro ali, que está registrado como um lucro, mas esse lucro ainda não foi transformado em dinheiro. E a reserva de lucros a realizar serve para que a empresa não fique sem liquidez, que ela distribua lucros a mais do que ela tem capacidade de pagar. E uma outra reserva de lucros pode ser as reservas para expansão, que são retenções eh, definidas por decisão em assembleia. E por fim, temos a conta de prejuízos acumulados. A legislação social prevê, como um componente do patrimônio líquido, somente a conta de prejuízos acumulados. Então eu não tenho, pelo menos em sociedades de capital aberto, sociedades com ações negociadas em bolsa, a conta de lucros acumulados. Eu tenho que distribuir totalmente os meus lucros. Se eu tiver lucros, eu tenho que ou atribuir esse lucro a alguma reserva de lucros, ou eu tenho que distribuir eles aos sócios. Eu não posso registrar isso como uma conta de lucros acumulados. Então, apenas a conta de prejuízos acumulados pode ficar dentro do balanço patrimonial, pode ser demonstrada ali no balanço patrimonial. Dessa forma, o balanço das sociedades por ações não podem manter saldos de lucros sem destinação. Essa restrição visa garantir que todos os lucros gerados pela empresa tenham uma destinação clara, seja para distribuição aos acionistas ou para reinvestimento na própria companhia através de diversas modalidades de reservas previstas na legislação. Então, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje. Então, o principal objetivo dessa aula é que vocês entendessem a estrutura do balanço patrimonial. A gente conversou bastante, aprofundou bastante em cada uma dessas contas, com o objetivo de que vocês entendam o que representa cada uma dessas contas e que vocês consigam, por exemplo, organizar as contas dentro do balanço patrimonial, fazendo com que o balanço patrimonial bata. Se eu consiga fazer com que as contas de ativo e passivo mais patrimônio líquido fiquem igual. Então, a gente vai trabalhar com alguns exercícios sobre esse conteúdo e espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Então, até a próxima e bons estudos.